a segunda etapa, nós vamos dar continuidade a esse trabalho e o que nós vamos fazer? Nós já estudamos bastante sobre curvas verticais. O assunto de hoje, que é o estudo ideológico e a parte de drenagem, ele junta o que vocês já viram na parte de ideologia com o que a gente vai utilizar em estradas. Então, eu vou dentro do meu limite, na parte de pavimentação, de projeto geométrico, e vocês têm que complementar isso daí com o estudo que vocês já tiveram de ideologia. Escoamento, dimensionamento de dutos, dimensionamento de canais e tudo mais. Vocês vão ter que delimitar as bacias de vocês. Até o final da aula, nós vamos deixar combinado as datas de entregas parciais. Eu vou passar para vocês, e para fazer vocês trabalharem um pouco, e não simplesmente entregar tudo pronto para vocês, eu não vou escrever data em lugar nenhum. Eu vou deixar as datas gravadas nas aulas, nós vamos combinar. Então, quem assistiu a aula, vai anotando essas datas. Então, vocês vão ter uma entrega de hidrologia, vocês vão ter uma entrega da tabela completa com as estacas, curvas verticais e curvas horizontais. Vocês vão ter uma entrega das coordenadas do diagrama de massas, que é um assunto que nós vamos trabalhar. Na aula de estudo ideológico, a gente já começou falando do estudo em si, e aqui nessa aula eu ilustro para vocês o que é um trabalho profissional. Eu tenho uma estrada passando aqui. Se vocês olharem a marca que tem aqui, ó, dá para ver que é a BR-116. A escala é uma escala relativamente pequena, porque ó, aqui é o quilômetro 61, aqui é o quilômetro 60, 59, 58. Dá para se observar que eu tenho um rio margeando a estrada aqui, ó. Aqui um rio Preta. Então está aqui esse rio. E a gente consegue observar também uma bacia a área da bacia de que está aqui. Então, toda chuva que cair aqui, ela vai correr por esses riachos, por essas vertentes, por esses talvegues, e vai passar a estrada aqui para vir para o rio. O que interessa para a gente, conforme já viram, o que interessa é que está a montante da estrada. E vocês vão ter que calcular essa área. Como você tem a planta em DWG, que foi fornecido, você consegue, pelo AutoCAD, fazer esse procedimento. O que nós temos que estudar da região? A parte de pluviometria, quanto chove. Mas para eu saber quanto chove, eu tenho que saber a equação da chuva. Vocês já estudaram isso daí? E a equação da chuva é dada para cada local. Então, primeiro passo, onde fica a minha propriedade? Não tendo condições de ter a equação localizada, porque ela é uma equação empírica, você vai pelo menos pegar do estado. Segundo passo, a forma e o tamanho das bacias hidrográficas. Nós acabamos de mostrar na foto anterior, ela era praticamente um formato onde o comprimento e a altura eram mais ou menos semelhantes. Mas eu posso ter uma bacia estreitinha e comprida. Aí nós vamos calcular a vazão máxima pelo método racional. Vamos estimar o nível máximo de enchentes. Esse estudo nós não temos condições de fazer, nós não vamos ter informação, não vamos adotar.
níveis de alagamento também. Fica difícil a gente desenvolver isso, porque nós não temos informações. Mas os 3 primeiros itens, nós temos totais condições de desenvolver com boa precisão para um anteprojeto. E aí? Aí, eu vou trabalhar, então, com a delimitação em planta, e aqui está entre parênteses, quando possível. Por que quando possível? Olha, às vezes a sua bacia, olha que você começa a pegar na parte superior, ela acaba aqui, aí você vem para aqui, ela acaba aqui. Você não vai fazer reto aqui. Você vai mais ou menos seguir. Vamos imaginar que o meu limite é essa, aqui é o meu limite da folha. Você vem seguindo com a bacia, faz isso, aí você vem seguindo do outro lado, ela faz isso. Ela não vai acabar sim. Faz mais ou menos isso aqui assim, ó. Segue mais ou menos a sequência da gente ter uma área mais próxima da realidade. O certo seria pegar a planta que vem na parte de cima, tá? Nessa parte de cima, aí sim eu teria a área exata. A indicação do perfil longitudinal e o nível máximo das enchentes, então isso daí, se precisar mexer um pouco nesse perfil de vocês vão ter que mexer. Então, teve alguns projetos que eu já andei mexendo, mas pode ser que tenha escapado alguns, tá? Ficou muito baixo. As simplificações que nós vamos fazer. A primeira simplificação, eu vou considerar, se eu tenho uma área da minha bacia menor do que 20 quilômetros quadrados, a estrutura de drenagem que eu vou projetar é um bueiro de grota. Se a área for maior do que 20 quilômetros quadrados, ponte ou pontilhão. Ah, mas ali no meu tem que ter uma ponte porque tem um rio e tal. Perfeito. Tem uma área maior do que 20 quilômetros, porque você teria que pegar um outro mapa numa escala maior e delimitar tudo que vai passar por ali. Então, vai ter pelo menos uma ponte. Nós vamos considerar a altura livre acima do nível máximo de enchente igual a 2 metros. No corte de grande extensão, o que seria um corte de grande extensão maior do que 1 quilômetro, eu vou fazer a previsão de bueiros de grade a cada 500 metros. Então, a aula de hoje, nós vamos trabalhar todos esses elementos. Naquele projeto que nós começamos a fazer as curvas verticais, nós vamos implantar todos os bueiros de grade. O que é um bueiro de grota? Um bueiro de grota é aquele que vai embaixo, eu faço um aterro no talveg. Em termos de drenagem, o que significa drenar? Drenar é a arte de conduzir e controlar o fluxo da água em obras. Vamos traduzir isso daí. O terreno está lá. Tinha mata. Nós fomos tirando a mata. Virou pasto, virou café, foi substituído por pasto, foi substituído por café. Então, muda-se as características. Aí, um belo dia, constrói-se uma estrada que liga uma cidade à outra. É o desenvolvimento. O que eu fiz quando eu construí isso? Fiz trechos em cortes e trechos em aterro. O aterro significa o quê? O aterro significa uma barragem. Mas eu não estou construindo uma barragem, eu estou construindo uma estrada. Eu não posso inundar tudo só pelo fato de eu ter feito uma barragem ali, que significa o aterro. Então, eu tenho que continuar drenando essa água. A água interfere na resistência do solo, provoca erosão, carrega materiais e influi na segurança do tráfego. O que significa isso? Se você faz com que a água corra mais rápido do que o solo pode resistir, ele tinha mata, depois passou a ter um pasto. Antes de ter um pasto, ele tinha uma cultura, então o solo está lá desprotegido, ele é um solo arenoso,
tem inclinações muito grandes. Se a água correr muito rápido, vai provocar a erosão, vai carregar materiais e vai influir na segurança do tráfego. E a drenagem, ela é feita pelos elementos drenantes. Nós vamos ter vários elementos drenantes. Olha aqui, uma canaleta lateral de estrada, mas não está funcionando adequadamente. Por quê? Porque ela está cheia de mato, capim, né? Ela tem bastante coisa. Então, isso daí, observa o que acontece com o pavimento. Conforme diminui essa seção, eu vou ter problemas aqui. Essa daqui é mais evidente ainda que ela é um mau funcionamento. A estrada foi limpa, ficou terra de cultura. Essa terra de cultura foi caindo dentro da canaleta. Quando chove, não consegue levar essa terra, vai aterrando, assoreando a canaleta, e a grama, pasto, ela sobe. Então, nós temos que tomar cuidado, quando projetar, de não acontecer isso. Olha aqui um caso, a erosão que acontece. Está vendo aqui o rio? Aqui está a minha estrada. Olha o que está acontecendo aqui. Erosão. O rio está numa velocidade, a água deve bater aqui assim, vai comendo, vamos falar assim, o barranco. Isso aqui no futuro vai acontecer, se não tomarem providências agora. Isso daqui, um belo dia, numa chuva mais forte, nós vamos ter problema nessa estrada. Observa aqui em cima como está também cheio de problemas. Tem que tomar bastante cuidado. Olha um outro trecho de erosão. Dá para observar que eu tenho um rio. Observa aqui assim, ó, que está o talude todo com problema. Aqui também já tive um escorregamento, ó, dá para ver. Então eu tenho que tomar bastante cuidado quando faz isso. E o que é o grande problema no Brasil, que a gente sempre fala, o grande problema nosso é a manutenção. Defeitos do nosso equipamento. Primeiro, é provocar a erosão e fazer diminuir o confinamento lateral do pavimento. Nós vimos na foto anterior. Se a velocidade for muito pequena, tornar-se depósito de material. Nós vimos naquela canaleta. Então, foi depositando material, terra, areia e tal, e a grama, na época que não está chovendo, ela brota e forma aquilo ali. Praticamente eu não tenho mais canaleta. Também tem tornar-se depósito de materiais que o transporte deixa de cair sobre a plataforma da via. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado com isso daí. Os tipos de drenagem. Eu tenho a drenagem, dois tipos básicos, a superficial e a subterrânea. E tem uma que nós vamos criar aqui, que é a drenagem de pavimento. A drenagem, ela não deixa de ser superficial, mas ela é utilizada em pavimentos. Ela não deixa de ser subterrânea, mas ela é usada em pavimentos. Como o nosso estudo é de pavimentos, praticamente tudo que eu vou mostrar para vocês é uma drenagem de pavimento, que pode ser superficial ou subterrânea. Então vamos primeiro voltar naquele exercício. Eu tenho a primeira curva, já com a medida que nós calculamos, de 200 metros. Eu tenho a segunda, com cota de 200 metros. O PIV da segunda curva, 219, porque em 760 sobe 2,5. Então, eu tenho aqui todas as medidas e as inclinações. E essa parte do PC e o PTV,
eu já coloquei aqui numa escala melhor do que os outros desenhos. Então, eu fiz uma relação, achei a escala desse desenho, e aquilo que nós calculamos na aula passada eu já incluí aqui na escala. Então, a gente tem uma ideia muito boa, que aqui eu tenho uma curva, aqui eu vou ter a outra, e assim por diante. Então, aqui está a minha estrada, ó, com as curvas já. Então, eu tenho aqui a primeira curva, que é uma curva côncava, uma curva convexa, uma côncava, uma convexa e uma côncava. A curva 1, nós fizemos na aula passada. A equação e tudo mais. A curva 2, na aula que nós tivemos a live da aula passada, nós cometemos um erro que tentamos corrigir, só que depois eu fui olhar com calma, o erro estava na equação. Quando eu faço a derivada disso, nós estávamos achando um valor de 85 metros, e na realidade, depois de rever a equação com calma, na hora que não deu, nós começamos a escrever, eu peguei a própria aula e deixei desse jeito e coloquei lá para vocês, mas depois, analisando essa curva com cuidado, a tabela, a equação, tinha um erro na equação. Na equação da curva 2, faltou faltou um, desculpa, que quando a gente deriva ficava 2 e tal. Então, já foi corrigido o slide que está em PDF, que eu coloquei hoje à tarde, ele já contempla essa correção. E aí tem as demais curvas. O que eu tenho que definir aqui? Isso vocês já podem fazer no trabalho de vocês. Gerar cada curva, achar o PCV, o PTV, o ponto de máximo ou o ponto de mínimo. Também a Lorena me alertou, que parece que no slide falava que essa curva tinha um ponto de mínimo, e na realidade é um ponto de máximo. Vocês sempre têm que ajudar a corrigir. Olhar, não acreditar em tudo que vocês veem, não é porque está feito ali que está totalmente certo. Ainda mais quando a gente faz essas mudanças, tem que fazer as coisas meio correndo, acontece isso daí. A gente vai corrigindo à medida que a gente vai percebendo. Então, olha, o que eu tenho que definir e vocês já sabem fazer? As estacas do vértice. Então, essa estaca do vértice, essa estaca do vértice, que é o ponto de mínimo, e essa estaca do vértice. Aqui não tem e aqui não tem. O que é importante para a gente? Ó, eu tendo essa estaca do vértice, o que acontece? A água que cai aqui vai para a esquerda. A água que cai um pouquinho para cá vai para a direita e vai empoçar aqui. Então, nesse desenho, nesses elementos, nesse perfil, onde eu tenho o terreno, onde eu tenho o meu grade, onde eu tenho as minhas curvas incorporadas, onde eu tenho meus pontos de máximos e de mínimos, eu vou trabalhar a parte de drenagem. Aqui está a curva 2, que está corrigido, e eu tenho a estaca do vértice com a cota 217,364. Essa equação, ela está escrita errada aqui, tem mais um 1 aqui, ó. É um 1. Aí quando eu derivo, tá certo. Então, tome sempre cuidado e sempre verifique. Como é que eu chego nisso aqui para recordar? Eu vou pegar menos 3, menos 2,5, vai dar menos 5,5, dividido por 2 vezes 240. Esse é o número que eu vou achar aqui. Quem tiver a calculadora pode ver que vai dar 0,0001458 aí, dízima periódica. Então, essa equação já foi corrigida. E eu tenho
a estaca do vértice em 83 mais 9,091. Se eu voltar ao meu desenho, aqui na estaca 83 mais 9,091, eu tenho o quê? Um ponto de máximo, que é um divisor de água. Toda água que cair desse ponto para a esquerda, ela vai correr para cá. Toda água que cair desse ponto para a direita, vai correr para cá. O outro ponto de divisão de água é a curva 4, que está aqui o cálculo dela. E você vai achar na estaca 169 mais 1 metro. Então, ela está aqui, ó, 169 mais 1 metro. E o que acontece? Toda a água que cair daqui para cá vem para esse lado. Tudo que cair daqui para cá vem para cá. Então, ó, toda essa área de contribuição da estrada daqui a aqui vai chegar nesse ponto aqui. Que é o ponto, é o vértice, que é um ponto de mínimo. Mas aqui, se você lembrar da equação da parábola, quando eu tenho menos 3 e mais 3 são iguais à rampa descendente e à rampa ascendente, essa parábola vai ser uma parábola simétrica, o ponto de mínimo vai coincidir com a estaca do PIV da curva 3. Qual que é o próximo passo? Nesse ponto, na estaca 129 mais 0, eu vou colocar um bueiro de grota. Aqui embaixo, ó. Como é que eu dimensiono esse bueiro? Pela área de contribuição da bacia. Mas ele vai bem na parte mais baixa. E os outros? Então, aqui está um bueiro de Talveg, um bueiro de grota. Aqui, no caso, é um bueiro quadrado, de concreto. Eu poderia ter um tubo. 1, 2, 3 tubos comerciais. Vai depender da área, vai depender do dimensionamento. Só para lembrar vocês, lá na parte da hidráulica, você tem que dimensionar um tubo desse a meia seção. Existe um estudo que pode elevar um pouco a mais isso daí. Consulte o professor que está dando a parte de hidrologia. Então, voltando. O que acontece a partir desse ponto aqui? Eu tenho uma estaca do vértice, a água vai descer. Lembra que eu falei que trechos longos? Ó, daqui até aqui, eu tenho mais de 1 quilômetro. É 920 mais 760. Dá 1.680 metros. Então, eu preciso, a cada 500 metros, colocar um bueiro de grade. Então, o que são 500 metros? 25 estacas. Se aqui a estaca 83, menos 25, dá 58. Eu coloco um bueiro de grade, que vai no grade. Precisa ter mais bueiros para cá? Com certeza. A cada 500 metros, eu vou colocar o bueiro 2 e vou colocar o bueiro 3. E, nesse ponto, eu vou colocar uma saída rápida. Que a água não precisa ter o bueiro aqui, mas eu tenho que ter uma saída para tirar mesmo a água da estrada. Então, no trabalho de vocês, a partir do momento que você define isso daqui, você vai a cada 500 metros, ó, tira mais 25 aqui, tira mais 25 e tal, então você vai ter o seu bueiro. A mesma coisa para o lado direito. Eu já somei 25, deu 108. Mas olha o que aconteceu aqui. 108 está aqui. O que acontece nesse ponto? É o ponto de passagem de corte para aterro. Eu vou mostrar um elemento de drenagem que fica nessa posição. Mas nesse ponto,
vai um bueiro de grade, mais ou menos, né, nessa região toda, desculpa, vai um bueiro desse tipo. Esse é um bueiro de grade e a sua caixa coletora. Então, eu tenho aqui uma parte da canaleta. Eu tenho aqui a canaleta. Aqui eu tenho a estrada. Essa água é drenada para cá. Por quê? Porque a pista tem no mínimo 2%. A canaleta cai aqui assim, essa água vem para cá. Cai aqui dentro dessa caixa. E tem um tubo que passa por baixo da estrada para levar essa água no seu curso natural. Aqui na frente eu tenho um desenho que foi tirado da norma do DENIT BR, que mostra as dimensões da caixa, o ferro que a gente usa e tudo mais. E tem um outro detalhe de como funciona. Aquela caixa coletora está aqui. Eu tenho um esquema aqui de uma pista mais complexa, onde eu tenho corte do lado esquerdo, a escada para descer para tirar a velocidade, cai aqui nessa caixa coletora, tem aqui o corpo da drenagem, que está enterrada, como aqui são duas pistas, uma estrada especial, eu vou ter também uma outra caixa coletora aqui, e vou correr. Então, a água que vai cair ali, ela entra por essa caixa, corre, continua entrando ali e vai sair nesse ponto aqui. Ela sai por aqui. Ela saindo por aqui, então eu tenho que trabalhar dessa maneira com as caixas coletoras, com os bueiros de grade. Voltando. Eu vou colocar nesse ponto uma caixa de saída, localizado na posição de corte para aterro. Tenho que colocar uma outra nesse ponto. E aqui nessa região, aqui, eu tenho aterro. Então, nessa região que eu tenho aterro, eu só tenho as descidas que nós vamos ver daqui a pouco. Agora, a partir desse vértice da 169 mais 1 metro, é o mesmo procedimento. A cada 500 metros, eu tenho que colocar. Então, antes de eu mostrar lá, olha aqui como é que é uma saída de pavimento. Então, vem... Professor. Oi. Só uma dúvida. No slide anterior, na parte anterior, aquela saída do comecinho é a mesma desse bueiro de grade de caixa coletora ou não? Não, essa saída que tem aqui, ó, essa saída rápida, que é essa daqui e essa daqui, e vai ter uma no fim aqui, é esse tipo aqui, ó. Ou melhor, é esse tipo aqui, ó, uma saída que ela vai tirar a água da estrada. São dois tipos, né? Mas não, pode ter até o bueiro, mas normalmente é feito só uma desse tipo. Se eu tenho um aterro muito grande e fizer uma saída desse tipo, a água vai vir com muita velocidade, depende da área, tudo. O que vai acontecer? Eu tenho que ter uma escada. Aqui dá para ver bem, ó. Eu tenho a estrada passando aqui. Deixa eu grifar aqui para marcar. Aí a água escorre por aqui e ela desce aqui, ó. Tá vendo? Aqui é um corte, né? Um talude, tá protegido e tal. Ela desce aqui, ó. No meio dessa, feito com gabião. Não sei se vocês sabem o que é gabião. Então, são umas gaiolas e a pedra é colocada dentro. Então, é feito isso daqui e nós temos água escorrendo por aqui. Ah, mas quando a chuva é muito forte, não vai aguentar. Sim, por isso que eles protegeram aqui, ó, e aqui, para não dar erosão. Porque aqui deve descer muita água quando a chuva é muito forte. Então, essa é a saída rápida do tipo gavião. São descidas tipo escada. Por que escada? Porque a água vai batendo e esse turbilhonamento faz com que ela perca a velocidade.
perdendo a velocidade, não vai provocar a jusante, a erosão. Então, voltando, eu tenho que ter o bueiro que eu chamei de 7, somei mais 25, vou ter que ter um outro bueiro aqui, que eu chamei de 8, e no final, tem menos de 500, um bueiro, aqui eu acho que coloquei errado, foi sem perceber. Aqui seria uma outra caixa de saída rápida. Então, o que acontece com a água? A água vem pela canaleta, ela desce aqui. Quando chega aqui, eu tenho um bueiro. Então, ela vai continuar a ter a canaleta e tem um bueiro que vai pegar essa água e vai por baixo aqui, começa a ir por baixo. Aqui entra no outro bueiro. Então, eu vou dimensionar essa rede, ela vai enterrada, continua indo superficial. Existem casos, e o DENIT, o DR, às vezes faz, a água continua correndo aqui. Porque como é que é feito isso para facilitar as licitações? A seção típica, ela é pré-definida. É uma seção tipo V, então você entra lá, canaletas, já tem a seção tipo V, e ela já te dá as dimensões, e você vai fazer o dimensionamento enquanto você pode usar. Então existe várias canaletas que vai aumentando, só que ela não vai aumentando assim, devagarzinho. Ela vem num tamanho, vai até o limite, aí já muda a sua seção, uma seção maior. De um lado ela aumenta, do outro, um lado sempre mantém, mas do outro ela aumenta. Então é feito isso, a profundidade e tudo mais. Eu estou falando de uma seção pode ver, mas pode ser meia cana, né? O U pode ser quadrada. Normalmente você não usa quadrada que dá muito trabalho. Ou você pega aquela manilha, já faz em algumas estradas, ou faz a tipo V. E essa tipo V, que é a mais utilizada, ela não precisa ser obrigatoriamente com concreto. Se você procurar em estradas, em muitos lugares elas são gramadas, só que tem que ser limpa. Tem que ser feita a manutenção. Então, para a gente fixar bem isso, no trabalho de vocês vão definir o perfil, os vértices, e tendo perfil, tendo vértice, vocês já vão marcar os bueiros de grade e os eventuais bueiros de grota. Ah, vai ter uma ponte. Então, aqui, em vez de desenhar um bueiro de grota, você vai desenhar uma ponte e mais ou menos estimar o tamanho dela. Então, aqui um pilar, a cabeceira da ponte, aqui o outro pilar, cabeceira, e você vai ter aqui a sua abertura da ponte. Professor, Oi. só uma dúvida. O senhor tinha passado os slides lá no Moodle para acompanhar esta aula. Só que os slides que está passando aqui na tela está diferente. Queria saber se é só no meu. Eu não passei para acompanhar. Lá no Moodle, é um slide da parte teórica, tem muita coisa diferente. Eu tirei bastante coisa em relação ao trabalho, essa aula aqui. Aqui lá tem a teoria, tem alguns slides que são iguais, mas lá é de uma forma mais geral. E aqui é mais específico ao que vocês vão fazer no trabalho. Certo? Beleza, obrigado. Tá. Então, aqui eu tenho uma tabela mais ou menos igual a essa, que vocês vão fazer, onde vocês vão indicar a estação que a gente fala, a distância, e aqui eu posso, em vez de trabalhar com quilômetro, eu posso trabalhar em estacas, o curso d'água, a bacia de contribuição, que vocês vão calcular, e a obra. Ah, mas tem ponte? Ah, não vai ter bacia para ponte. Então, essa tabela fica prejudicada, vamos trabalhar com a tabela de bueiro de grota, que é igualzinho, muda só a extensão, fundo d'água e tal. Aí eu tenho o bueiro de grota, aqui você vai colocar as estacas, nós vamos completar isso daqui, e tem uma tabela de bueiro de grade, que você vai indicar o trecho,
a extensão do corte e o número de bueiros. E a condição de saída rápida, saída em escada. Tal. Vai surgir dúvida, com certeza vai surgir dúvida. E aí a gente vai tirando, né? Mas vocês têm que vir trazendo as dúvidas para mim. O outro tipo de drenagem é o dreno profundo, para tirar a umidade do terreno. Observa que aqui é bem profundo, ó. Tem um homemzinho aqui, olha a profundidade, é quase a profundidade, uma altura de uma pessoa. O que nós estamos colocando aqui? A manta de poliéster, a brita, o tubo dreno, aí isso daqui vai ser, aqui já estou enterrando o dreno. Como é que é a execução disso, passo a passo? Aqui nós temos, onde nós colocamos aquela manta, ela vai estar aqui. A manta é uma manta de poliéster, Bidin é uma marca comercial. Eu coloco o tubo nessa posição, brita, completo a brita, e olha o que eu faço no fim. Eu pego a manta e dobro ela aqui. A gente chama isso de envelopar. Em alguns casos que a gente faz isso e fica um pouco apertado, isso para não ter perigo de abrir, a gente costuma até costurar com aquelas agulhas que costura saco de café, os antigos usavam isso. E aí eu faço um preenchimento aqui. Faço um preenchimento aqui. É assim que a gente faz a parte de drenagem. O formato das vias, isso tudo vocês têm no slide de vocês. O que nós mostramos aqui, o que é importante? Eu tenho uma canaleta de proteção, eu tenho aqui um talude vertical, geologia que define, mecânica dos solos, não pode cortar porque o solo é resistente. Para que serve essa canaleta? A água que vem para cá, passa aqui nessa canaleta e sai fora, não fica escorrendo. Eu tenho aqui também aquela outra canaleta, e observa a saída dela aqui, ó. Com certeza, aqui não mostra, mas aqui é corte, aqui já deve ser aterro. Do lado esquerdo, eu tenho uma canaleta também aqui, que vai levar água. Né? Lógico, não esquece que eu tenho aqui o acostamento com 5%, a pista com 2%, 2% e 5%. Então, a água que cair aqui já vai correr lateralmente, porque nós temos que tirar a água da pista. Um detalhe da pista em corte, então eu tenho aqui o meu perfil do terreno natural, que está aqui. Ó. O que eu fiz? Eu fiz um aterro aqui e fiz um corte aqui. E tomei cuidado de deixar uma valeta aqui para a água não ficar correndo. Uma valeta no pé do corte aqui também, que é uma canaleta. E todo o trabalho para recuperar essa água e não deixar danificar o pavimento. E aqui tem uma mais completa. Eu tenho uma pista dupla. Eu mostro aqui para vocês, ó, a sarjeta de corte que eles falam, que é aquela valeta, e a água sai para cá. Eu tenho uma outra do lado de cá. E aqui dá para ver bem, ó. Quando você termina o corte e começa o aterro, eu tenho essa saída rápida e eu tenho esse elemento com dissipador. E aqui é mais ou menos aquela escada, mas tem vários outros elementos de drenagem para quê? Para a água que correr aqui, ela não pode sair com grande velocidade, porque se ela sair com grande velocidade, ela vai danificar, vai erodir todo o pavimento, toda essa região onde eu tinha um terreno que pode ser um pasto, uma cultura e tudo mais. Então, o fato de eu construir uma estrada, eu não posso levar a água com uma velocidade muito grande. Eu tenho aqui um bueiro que passa aqui assim.
Ó, pega a caixa, o bueiro de grade, aqui não aparece, mas tem uma do meio, tem, ó, a caixa do canteiro central. E tem aqui uma ponte e um rio passando aqui. Então, eu tenho vários elementos de drenagem. Lógico, aqui no meio também, eu tenho que ter uma inclinação para jogar essa água superficial para cá. Então, são elementos de drenagem superficial que a gente encontra. Como é que nós vamos fazer, então, no nosso trabalho? Primeiro, conheça a geometria. Vocês vão procurar através da topografia e vão fazer isso. Faça pré-escolhas dos elementos de drenagem. Então, eu vou fazer uma valeta, eu vou fazer uma canaleta formato V, eu vou trabalhar com tubo circular, eu vou fazer de concreto como apareceu na foto, estima a vazão, escolha os materiais, vai ser de concreto, vai ser de gramado, vai ser com seixo rolado, com pedregulho embaixo, vai ser com areia, vai ser uma canaleta. Então, para cada tipo, eu tenho um determinado cuidado que tomar em termos do controle do fluxo. E essa questão do controle do fluxo não faz parte da nossa matéria. A gente cita, mas se você tiver um fluxo turbulento, é erosão. Se você tiver um fluxo calmo, vai acumular partículas. Então, você tem que ter alguma relação, e os estudiosos têm essa relação. O que você vai usar para fazer esse dimensionamento? Nós temos a planta, vocês têm o perfil que desenharam, não tem seções transversais, mas poderia fazer. Usar bastante do bom senso, conceitos de ideologia, de hidráulica, de estatística e de mecânica dos solos. Então, tudo isso nós vamos usar para fazer esse projeto. O que nós vamos fazer? As características dos canais. Nós vamos obter em campo e estimar em projeto. As vazões. Nós vamos calcular. Estimar a capacidade e a velocidade de água. Estudar a interface entre o líquido e o equipamento para drenar. O meu é de concreto, o meu é com pedregulho, com seixo rolado embaixo. Então, para cada um, eu tenho um limite de velocidade, para não carregar as partículas. Aqui, a gente vê uma planta. E eu já conversei um pouco disso com vocês. A topografia ensina a gente que essa região, nós estamos em corte. E que desse ponto para cá, nós estamos em aterro. Aí eu preciso de um parecer de vocês. Vocês conseguem enxergar isso? Eu só consigo ver essas curvas que tá 110, 115 e 120. Essa curva é a curva 120. Ela vem aqui, observa que ela para aqui, ó. Aí ela continua aqui. Então, eu tenho, quando foi construída essa estrada, eu tenho essa crista aqui, ó, que é a parte superior do talude. E eu tenho essa crista aqui. Então, o terreno natural passava por aqui. Vou fazer tracejado. Se eu fizer um corte aqui, como é que eu represento isso? Então, vamos tentar representar isso. Não é muito fácil desenhar. Aqui é o ponto da crista do talude. Aqui, aí eu tenho o talude aqui assim, ó. Aqui eu vou fazer reto, mas tem as curvaturas. Eu tenho a estrada, com acostamento e tudo. E aqui eu tenho outro talude. O que está dificultando um pouquinho aqui é que é muito alto e, na realidade, ele tem uns patamares aqui, ó. Ele vem, aí aqui, tá vendo, valeta, então eu tenho um patamar. Na realidade, eu vou fazer aqui que fica mais fácil. É assim,
o trecho reto, ele desce assim, tem outro, a estrada fica aqui. Então, eu tenho uma valeta aqui de trabalhar, para trabalhar, porque a altura está muito alta, mas eu tenho esse corte aqui, ó. Como é que eu sei que é corte? Tá vendo esses tracinhos aqui, ó? Vou reforçar ele para vocês verem. Tem um pequenininho e tem um maior. Então, isso indica a crista, que é a parte mais alta do meu corte. Olha o que acontece do lado de cá. A crista está na estrada, não está? Ó? Tá vendo aqui? A crista está aqui em cima. E aqui é a minha estrada. Então, essa região é uma região de aterro. Então, se eu fizer um corte aqui assim, eu vou ter, vamos pegar aqui, ó. Eu vou ter isso aqui, a estrada e um corte até lá. Depois que eu mexi aqui, conseguiram enxergar isso? Eu consegui, professor. Sim, professor. Sim, obrigado. Ó, então, todo mundo acho que conseguiu ver que eu tenho, nessa região aqui, eu tenho corte. E a partir desse ponto daqui, eu tenho aterro. E olha que interessante, se eu tenho corte aqui é um trecho pequeno. Esse ponto é um ponto de passagem de corte para aterro. Então, o que eu preciso ter nessa posição? Um bueiro de grade, para fazer a descida rápida. Então, ele está captando a água por essa canaleta aqui, ó. Dá para ver uma caixa aqui e ele passando para cá, por quê? Porque o terreno cai para lá. A água tem que ir para lá. Então, ele pega a água desse lado, atravessa, é aquele desenho que eu fiz, aquele esquemático, e joga para lá. Então, nessa região, eu tenho um bueiro de grade. Olha aqui o que acontece aqui, ó. Aqui a água corre por aqui, ó. É o Talveg. Então, aqui eu vou colocar um bueiro de grota que vai lá embaixo. Um bueiro de grota, ou também chamado de bueiro de Talveg. Qual a dimensão do bueiro? Ele pega do pé do talude aqui até o pé do talude aqui. Então, na tabela, você vai ter que dar essa dimensão. Lógico, tem um custo de fazer 1 metro, fazer 10 metros, fazer 100 metros. Então, você vai ter essa posição aqui, onde você tem o meu bueiro de grota ou de Talveg, mais conhecido como bueiro de grota. O Talveg é a posição onde ele é colocado. Como é que eu estimo as vazões? Aí entra na parte que vocês viram, uma boa parte, eu já deixei lá, e aqui nós vamos resolver um exercício. O método utilizado é o método racional, onde a vazão dada em metros cúbicos por segundo é o coeficiente de deflúvio, que multiplica a intensidade da chuva, que multiplica uma área. Então, o que é importante? A minha vazão é metros cúbicos. Mas olha aqui, essa tabela, esse coeficiente de deflúvio é um percentual. Ele relaciona quanto da chuva escoa. Se chove, do total que chove, quanto vai escoar? Não sei se vocês conseguem idealizar, enxergar isso. Mas vamos pensar assim, olha, choveu 1.000 litros. E lá na frente, eu consegui recuperar, escoou 200 litros. Se eu fizer 200 dividido por 1.000, então 1.000 foi o que choveu e 200 é o que escoou, eu vou ter uma relação de 0,2. Ou seja, 20% do que chove escoa.
é fácil de entender isso daqui se você pegar, por exemplo, uma floresta. Nem tudo que chove escoa, é muito pequeno, porque fica nas árvores, no tronco, escorre, infiltra. A partir do momento que choveu muito, é que a água começa a correr. Agora, se você tirou a mata e fez um campo, já vai correr mais. Se você tirou o campo e colocou, vamos pensar hipoteticamente, um cimentado, vai correr mais ainda. Então, o coeficiente de deflúvio é isso. De quanto chove, quanto corre. E dá para entender que se você tinha um rio em 1930, construiu uma estrada, o pessoal vai, dentro daquela região, existe uma evolução natural, mas o pessoal não preserva a margem desse rio. Chega até muito próximo e tudo mais. O que vai acontecer? Você vai deixar o local mais vulnerável, isso vai fazer com que a água chegue mais rápido no rio, o rio corra mais rápido e não vai dar problema. Aquele coeficiente de escoamento também é chamado de coeficiente de runoff. E para cada região eu tenho um valor. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com um revestimento de concreto, eu falei, cimentei tudo, concretei tudo. O coeficiente de runoff ou de escoamento vai variar de 80% a 90%. Se eu tenho campos cultivados, de 20% a 40%. Se eu tenho matas, de 10% a 30%. Então, para cada tipo de áreas rurais, e também tenho aqui áreas urbanas, zonas residenciais e tudo mais. Então, o que acontece? Você faz um projeto e a cidade começa a crescer, então a impermeabilização faz ocorrer tudo isso daí. Vamos falar agora a respeito da bacia. Vocês já sabem de topografia que tem um divisor de água, a linha de cumieira. Isso vocês vão ter que demarcar. Então, vocês vão ter que demarcar toda essa linha, tá? E também nós vamos ter no fundo um riacho ou um talveg, que é a parte mais baixa. Aqui está a minha bacia completa. Mas o que interessa para a gente? Quando eu passo aqui uma estrada, o que interessa para mim é a área que fica a montante, é o que está em amarelo. Não vai interessar esse pedacinho que ficou para cá. Vai me interessar essa área aqui. E aonde eu destaquei em vermelho aqui, eu tenho que colocar, nesse caso, um bueiro de grota. Então, eu vou dimensionar utilizando as fórmulas de hidráulica e hidrologia, de hidráulica, forma de Manning, e vocês vão definir qual é a vazão aqui. Então, esse é o objetivo nosso, esse é o objetivo do trabalho de vocês. Então, vamos falar de intensidade da chuva. Aqui está a equação geral da intensidade da chuva. Para cada local, o A, o N, o B, o M assume um valor. Para São Paulo, essa é a equação da chuva. Nós vamos utilizar a primeira, que é em milímetros por hora. A fórmula básica é essa daqui, que é considerada para a intensidade da chuva. Então, vocês vão precisar trabalhar pegando esta fórmula para a região do projeto. Certo? Então, vocês vão ter que fazer isso e pegar a região do projeto e achar a equação da chuva. Tempo de concentração.
Dá uma observada nesse gráfico e vamos ver o que vocês entendem. Vamos conversar um pouquinho sobre esse gráfico que tem aí. Olha o que eu tenho aqui. Aqui eu tenho tempo de concentração. No eixo X é tempo. No eixo Y é a vazão. Quando começa a chover, as primeiras gotas de chuva, o que acontece? A água vai umedecer o solo, não vai correr 100%. Não vai correr nada, praticamente. E também, a partir do momento que eu tenho uma chuva de intensidade constante, que está indicada aqui, ó, até eu ter, no ponto que eu estou analisando, que é naquele bueiro de grota, a vazão máxima. E para eu ter, da hora que começa a chover até eu ter uma vazão constante máxima, passa um tempo que eu chamo de tempo de concentração. Esse tempo de concentração é dado por esta fórmula 57, que multiplica essa raiz elevada a 0,77. O tempo mínimo, 10 minutos. Calculei. Achei 5 minutos. Quanto eu tenho que usar? 10 minutos. Achei. Deu 20 minutos. Quanto eu tenho que usar? O próprio 20 minutos. O outro item que nós temos é determinar o valor do tempo de retorno. O tempo de retorno é 1 sobre a frequência de ocorrência da chuva. Então, é estudado isso e nós não vamos entrar muito nesse detalhe. Nós vamos adotar o risco que nós temos para trabalhar com sarjeta e bueiro. Alguém quer falar alguma coisa? Para achar o tempo de concentração. Daria para usar ela também? Que é a Então, aí é o seguinte, eu estou dando uma maneira de você calcular, mas você vai ficar livre de utilizar o método que você conhece. Inclusive, o ano passado, teve um aluno, colega de vocês, que eu falei, olha, aqui vocês vão estudar. Ele fez um belo de um trabalho, o professor Gustavo, que orientou ele, ficou muito legal, né? E ele fez totalmente diferente as equações e tudo mais. Então, vocês vão estar livres para fazer isso. Vocês vão ter que achar vazão. O método que você vai utilizar para achar vazão, não tem problema para mim. Então, aqui no caso, se a gente tiver que fazer alguma sugestão, o bueiro, você vai calcular para período de 10 a 100 anos, eu vou falar para vocês, vamos calcular com 25 anos. Sarjeta, nós nem vamos calcular. Nós vamos calcular só o bueiro, que é o bueiro de grota, né? Que é referente à área da bacia. Vamos pensar aqui, então, agora, eu não sei quem que falou, mas está diferente, tá? Algumas coisas vocês vão ver que está igual, algumas coisas estão bem diferentes. Então, tem slides que eu não coloquei lá, porque eu quero valorizar um pouquinho mais essas aulas. Então, aqui eu tenho um trecho onde aparece 3 bacias. Olha, a primeira, ela contorna aqui, desce aqui. A segunda, olha como que ela é estreitinha. E a terceira faz isso daqui. Então, olha o formato dessa, desce e desce. E as áreas são totalmente diferentes. Então, a bacia 1, que nós estamos deixando em amarelo, ela tem uma área de 211,33 hectares, e na estaca 34 mais 10 metros, onde está grifado e tem essa seta, eu vou ter que ter um bueiro de grota. Então, a água vai passar desse lado, a chuva que cair por aqui, vai se acumular e vai passar nesse ponto na estaca 34 mais 10 metros. A bacia 2, ela está em verde,
ela tem uma área de 50 hectares e na estaca 70 mais 10, tá passando, eu tenho que instalar um bueiro de grota. E a bacia 3, está acontecendo isso. Na estaca 86 mais 16. Olha uma coisa interessante que vocês podem ver, ó. Se eu tivesse essa estrada um pouco aqui para baixo, o estudo das bacias seria totalmente diferente. Eu não teria essa divisão aqui, ó. Se eu tivesse aqui, a água dessa bacia se ia incorporar e ia ficar uma bacia só. Né? Porque não importa que a água venha aqui, cai para cá, daqui ela cai para lá, mas vai se acumular, e desse ponto, junta tudo. Então, se a minha estrada estivesse passando aqui, ó, eu ia ter uma área de contribuição aqui e uma outra para cá. Mas vamos estudar o nosso caso aqui, a parte que fica a montante da estrada. Eu tenho as 3 bacias, as 3 áreas e onde eu vou instalar o bueiro de grota. Como é que eu calculo a vazão de cada bacia? Utilizando esta fórmula, intensidade de chuva, estou considerando para São Paulo. O T, eu vou trabalhar com 25 anos na intensidade de chuva. E o tempo de concentração é dado por esta fórmula. Eu tenho que entender agora o que significa o L e o que significa o H. Ó, então está aqui de volta. A primeira bacia, se eu traçar essa linha, que vai receber toda a água, então a chuva que vem aqui vai para cá, a chuva que vem aqui vai para cá, a chuva que vem aqui, eu tenho outro trecho aqui assim e tal, mas vai acumular tudo, eu vou pegar essa dimensão como sendo o meu L, o comprimento do meu Talveg. Eu peguei a escala do projeto que eu tinha e calculei, vocês podem até pegar, imprimir e tal, e tentar chegar. O meu L deu 1 quilômetro. O L da bacia 1. O da bacia 2 é essa distância aqui, ó. Deu 1,3 quilômetros. E o da bacia 3 é essa daqui, deu 1,7 quilômetros. Normalmente a gente faz isso com um pedaço de barbante e mede com a régua, estica e mede com a régua. O que eu tenho que ver agora é aquele H. E o que é o H? É o desnível da parte mais distante, daqui para cá. Então, eu vou instalar aqui, ó. Esse desnível, eu tenho lá cota 575 e aqui embaixo cota 550. Eu vou ter 25 metros de desnível. No segundo, eu tenho 40 metros de desnível, tenho 60 e 560. E no terceiro, eu tenho 605 para 580, dá 25 metros também. Então, essas são as dimensões que nós temos para definir. Na primeira bacia, então eu tenho essas informações. Vamos calcular o tempo de concentração. O L vale 1, o H vale 25, que é o desnível. Entrei na fórmula aqui na equação e achei 4,7. Então, vou adotar 10 minutos, que é o mínimo. Entro com esse valor na equação da chuva, acho 178,6 milímetros por hora, tendo a intensidade da chuva, pelo método racional, o coeficiente de deflúvio, a intensidade de chuva e a área da bacia. O coeficiente de deflúvio, eu vou, olhando lá, vou adotar como campos cultivados, né?
Vocês têm também como ver isso daí de vocês, né? É uma área que não tem mata, não tem nada. Então, meu coeficiente de deflúvio é 0,4. A hora que eu faço essa conta, a minha vazão dá 41,94 metros cúbicos por segundo. Então, na primeira bacia, eu vou dimensionar o elemento de drenagem para quase 42 metros cúbicos por segundo. Bom, então, que elemento que eu vou colocar isso daí? Eu primeiro tenho que escolher um elemento para uma vazão dessa. Na segunda, eu tenho esse detalhe de cotas e tudo mais. Na bacia 2, tenho o meu Talveg, vou achar 19, que é maior do que 10 minutos, vou utilizar o 19. Vou para a equação da chuva, com 19, achei 135,8 milímetros por hora. Vou calcular a vazão, utilizando o mesmo coeficiente de deflúvio, e acho 7,66 metros cúbicos por segundo. Olha a diferença que deu. Uma dúvida que a gente sempre tem, não sei qual que é se vocês têm dúvida, não sei, como é que eu transformo a área que está lá em hectares para quilômetros quadrados? Basta você fazer uma relação. Você tem metros quadrados, tá? Vai dar, para transformar em quilômetro, eu vou dividir por 10 a elevado a sexta, porque 1.000 vezes 1.000 dá 10 a sexta. Então, se eu tenho a área em metros quadrados, eu vou dividir por 10 a sexta. Se eu tenho a área em hectares, um hectare é 10.000 metros, eu vou transformar o hectares para metro, seria 10 a quarta, dividido por 10 a sexta, eu vou dividir por 100. Então, aquelas 50,79 hectares vai dar meio quilômetro quadrado. A anterior era um pouco maior e a terceira também, né? A terceira eu não fiz aqui. Tendo, então, a vazão, você tem o coeficiente de rugosidade, daqui para frente, vocês são experts no dimensionamento. O que é importante? O fundo do canal não pode ser erodido. Então, a velocidade de Manning tem que ser menor que a velocidade de erosão. Então, existe, para dar sedimentação, a velocidade de Manning não, tem que ser maior que a de sedimentação, e eu tenho aqui alguns valores de velocidades que a gente deve adotar em função do tipo do fundo. É rocha, pode ir a 4 metros por segundo. É concreto, é grama, tá vendo? Então eu tenho aqui as velocidades que eu posso adotar para poder fazer esse dimensionamento. Então, para cada tipo, eu tenho o material. E o que a gente sempre estuda, que pede-se, é que a gente trabalhe com nível de Freud próximo de 1 ou abaixo de 1, que seria um fluxo fluvial que não vai ter problema. Se eu estiver no turbulento ou próximo do crítico, eu vou ter bastante problema. Tá? Então, você tem condições de ver a dimensão do canal, tudo, e fazer essas contas e chegar nesse valor. A hidrologia vai ajudar vocês. A aula não terminou, nós vamos partir agora para ver dúvidas. Professor, Oi. a dúvida que eu fiquei foi sobre o hélio. O senhor, quando o senhor marcou ali no mapa, o senhor pegou da rodovia, se eu não me engano, até a Cumieira, é isso mesmo que o senhor fez? Isso, eu pego da onde eu vou ter o elemento de drenagem, que é o bueiro, até que é a parte mais alta da minha bacia. Ah, ok. Tá bom? Porque ali beleza. ela vai, vamos falar assim, ela vai lateralmente, nós vamos ter a água caindo naquele Talveg, né? Então eu pego a parte mais alta e a parte mais baixa, que é onde eu vou colocar o elemento de drenagem. Beleza, professor, obrigado. Professor, boa noite. Uma dúvida
viu foi assim: a gente primeiro vai fazer o estudo do local que a gente tem da nossa região, para depois a gente assim, fazer o estudo para estimar onde vai ser cada bueiro, isso? Cada parte de... Vamos lá. Você já tem a sua estrada. Já tem a estrada escolhida para fazer o trabalho. Perfeito? Certo. Você já tem a sua estrada. Então, agora, a região de vocês é a mesma. Vocês têm que achar as linhas de cumieira. Isso, se um tem mais dificuldade e outro menos, faça a linha de cumieira dentro do geral, dentro do mapa todo. Aí você vai ver a área que fica montante da sua estrada. É o que interessa. Imagina a bacia toda e a área que fica montante. Aí você vai calcular essa área e onde vai ter o bueiro de grota? Onde passa a água, onde tem os cursos d'água. É a parte mais baixa, que seria o Talveg. O que significa Talveg? É a parte mais baixa da região. Tem as linhas de cumieira e tem a parte mais baixa, que é onde vai correr essa água. Normalmente, nos Talvegs, eu tenho rios. Só que você vai prolongar o Talveg até bater no limite da sua bacia. Que é a dúvida do colega anterior, eu não lembro o nome, quem que perguntou. Aí você vai limitar isso daí e vai marcar os pontos aonde você tem os bueiros de grota. Não esquece que na parte superior que tem os cortes, você tem que ter os bueiros de grade. O grade é da estrada. Então, esse bueiro de grade, você tem que analisar o perfil do terreno, já com as curvas e os vértices. Beleza, professor. E aí, vamos supor, a nossa estrada ela vai ser tipo 1, certo? A gente vai fazer, mais igual ali, teve um exemplo que o senhor mostrou, de a gente tem acostamento, asfalto, aí aquela separação de rodovias. Ali naquela separação a gente vai ter mais uma região de drenagem, certo? Não. No caso da rodovia de vocês, é tipo classe 1, é uma pista que vai e uma que volta. Então, não é aquela seção que tem no meio, uma pista que nem uma Castelo Branco, não. Você vai estar trabalhando numa estrada que tem a pista de 3,60, o acostamento de 2,5 metros aproximadamente, mais um espaço de 1 metro para colocar a valeta, né, em V, e mais os taludes. Então, você vai ter de um lado, e do outro lado é a mesma coisa. Então, você vai ter uma estrada de mais ou menos 7,20, mais 5 metros, mais 7 metros, alguma coisa. 14, 15 metros é a largura total da sua estrada. Então, você não vai ter condições de colocar, não vai ter canteiro no meio. Então, aquelas caixas do bueiro de grade, ou vai estar de um lado ou do outro. Tem um slide que nós mostramos, aquela planta feita no papel quadriculado, que ela saía de um lado, atravessava a pista e desaguava do outro lado. É o sentido que você tem que levar o fluxo. E aí você tem que ver o fluxo que você tem que colocar também. Tá bom? Beleza, professor. Muito obrigado. Um abraço. Dúvidas, pessoal? Professor, eu tenho. Olha, vamos lá. Pode falar, Mariana, pode falar. Tá, então eu vou perguntar. Quando a gente tem, por exemplo, como a gente vai saber o local da nossa estrada? Porque quando a gente tiver que calcular a intensidade de precipitação, a gente vai ter que, na fórmula, a gente tem que usar alguns parâmetros que são relacionados com cada cidade, não é? Sim. Você tem a latitude e a longitude, não tem? No mapa? Sim. Aí você vai ter que entrar com a latitude e a longitude, no Brasil. Então, você vai achar pela latitude e pela longitude que região que é esse mapa aí. E aí você entra no Google com essas coordenadas e vê uma foto aérea, você vai ver que está igualzinho o mapa. Tem uma estradinha, tem os rios, tem tudo. E ali também dá para você estudar
o relevo, né? Que tipo de relevo que você tem lá, se é mata, se é... né? O Google mostra, se não mostra no mapa, te orienta escrito, você vai conseguir ver se aquilo ali é área de cultura, se tiver tudo vermelho avermelhado, porque é cultura, se tiver uma tonalidade é pasto, se tiver aparece as árvores, né? Então dá para você ver tudo isso daí. Então você consegue achar onde é a região, e se você conseguir, vamos supor, em Marília, você tem a equação da chuva de Marília, usa. Na falta, usa do estado, que é de São Paulo. Então, se essa região for São Paulo, você já tem a equação dada aí, não precisa nem correr atrás. Então, você vai primeiro procurar e ver qual é a região onde fica esse mapa aí. Na dúvida, que se tiver alguma dúvida, procura o professor Sérgio, ele dá uma orientada em vocês. Tá bom? Tá bom, obrigada. As ordens. Professor, a minha dúvida era igual essa da Mariana, mas eu já tinha falado com o Sérgio. Aí ele me falou, fui confirmar com ele que essas coordenadas seriam em UTM. E aí ele falou para mim que tem 60 zonas possíveis e não tem nenhuma indicação no mapa qual que é. É que aqueles quadradinhos que tem, eu fui procurar no Google e eu achei várias localizações possíveis. Aí eu fui falar com o Sérgio. E ele falou assim que essas coordenadas, eu confirmei com ele, ele falou que era UTM. E aí tem 60 zonas possíveis. Aí tem zona 22, 21, e eu não sei de qual que é. E aí eu não consegui achar de onde que era o mapa. Tá. Então, eu vou dar uma dica aí para vocês, é a região de São Carlos. Ah, então tá. Tá Obrigada. bom? Tá. Vê a zona que é da região de São Carlos e tenta achar a chuva da região de São Carlos. Ok, professor. Obrigada. Bom, nada, Só mais uma questão. à vontade. Lá no perfil, quando o senhor passou, na parte de passagem de corte para aterro, está escrito que é saída rápida. E aí, depois na planta, que é aquela quadriculada, nessa passagem tá bueiro de grade. Seria a mesma coisa ou é um Ó, tipo? na planta, eu tenho um bueiro de grade que faz a captação da água. Se você olhar, tem um quadrinho. Olhando a estrada, tem a pista da esquerda para a direita. Do lado direito, eu tenho um quadradinho bem pequenininho que é a caixa. Aí tem o tubo indicado. Aquilo é um bueiro de grade. A saída rápida, ela fica ao lado. Então, num daqueles slides que estavam a planta, não, estava tipo uma foto, mas não era bem uma foto, era um desenho. Você vê a saída d'água, quando termina a canaleta, e você vê um bueiro logo do lado. Trabalha um do lado do outro, às vezes um deságua no outro também. Mas o detalhe é aquilo que eu mostrei. O bueiro, tem uma caixa de captação, ele tem que ser colocado, ele atravessa a estrada como necessário. Às vezes também pode ir no sentido longitudinal. Não é comum, mas pode ir no sentido longitudinal. Aquela valeta, para não ficar muito grande, você faz a captação e enterra um tubo no sentido longitudinal, para levar lá para frente essa água, para não ficar muita água na superfície. Aí já é enterrado, né? Mas ali naquilo que eu mostrei, o que você viu é um bueiro de grade, mas não está muito, não aparece muito ali a saída rápida. A saída rápida você pega da canaleta e joga, em vez de colocar a caixa, ela passa direto. Tá bom? Tá bom, entendi. Obrigada, professor. Nada, Jorge. Professor, em relação à saída rápida, tá marcado aqui que termina o corte e começa o aterro. Qual o tamanho que vai ser essa saída rápida? A gente calcula
Tem algum Não. cálculo? No caso nosso aqui, você vai precisar só indicar onde tem. Para eu dimensionar isso, eu teria que pegar toda a área do pavimento, a área dos taludes e tudo mais, e fazer um dimensionamento de hidrologia. Nós não vamos perder tempo com isso, não. Certo. Eu acho que, assim, o importante que vocês entendam é localizar os elementos, mas a localização é importante. De uma maneira simplificada, mas seguindo mais ou menos o que eu fiz nessa projeção. Você vai indicar na planta e vai colocar a estaca e numerar bueiro 1, 2, 3 aí, para não falar que é sempre o mesmo, né? Segue mais ou menos essa orientação, a numeração, tanto faz, pode ser da esquerda para a direita, não tem problema nenhum, a ordem que ele aparece, não tem problema. Mas, assim, a estaca que ele está é muito importante. Tá? Beleza, obrigado. E a data que você tapa, o senhor vai marcar? Obrigado, Mariana. Então, vamos lá. Então, quem saiu, depois vocês avisam. E não sei se a Isabela está aí ainda, como ela é representante de turno. Estou aqui, professor. Tá bom. Então, a Isabela anota as datas e passa para o grupo, porque eu tenho anotado, mas para fazer vocês ficarem um pouquinho mais preocupados com as coisas, eu não vou colocar em lugar nenhum, a não ser o que nós estamos combinando aqui agora. A primeira entrega que vocês vão fazer é uma tabela apenas, não é o trabalho, é só a tabela por grupo. Não sei se vocês já fizeram, como é que está o andamento, mas eu tenho que cobrar, que senão vai enroscar lá na frente, fica difícil. De estaca por estaca. São as 350, 400 estacas. Você já tem o trabalho pronto, incorporado as curvas verticais. Desculpa, as curvas horizontais, isso já está pronto, que vocês já entregaram. Vocês vão colocar nessa tabela. Então, coloca a estaca 0 até a estaca 400, por exemplo, que é o tamanho total da sua estrada. Então, orientação. Faça isso pelaquela tabela dos pontos notáveis das curvas horizontais, que vocês também já têm pronto. A estaca de origem é 0, 0, aí tem o primeiro PI, volta para o PC, soma o desenvolvimento e vai até chegar no ponto final. Isso vocês fizeram, eu não olhei o trabalho ainda, mas era para ser entregue. Então, você vai ter aí todas as estacas da sua estrada. E a tabela vai ter que ter, inclusive, as quebradas. Então, você vai ter uma coluna com a estaca inteira e deixa na outra coluna a estaca quebrada para depois você fazer as contas. Aí você vai simplesmente pegar as curvas horizontais que você já tem calculado e incorporar nessa tabela. Na outra coluna, são as curvas verticais que vocês já estão fazendo, ou já tem condições de fazer, você incorpora nessa tabela também. Aí, se precisar depois ocultar as horizontais para poder trabalhar, fazer o trabalho, beleza. Essa tabela, vocês vão entregar no Excel para mim. Ela completa. Então, tem que ter todos os elementos até cota vermelha, aquilo que nós vimos na aula que eu salientei para vocês. Depois que falar em terraplanagem, aí vocês vão complementar essa mesma tabela. Fica muito mais fácil. Então, essa tabela completa com as estacas, curvas horizontais e curvas verticais, vocês vão entregar para mim até o dia 30. Professor, Oi. o senhor pode repetir novamente qual é a etapa que nós temos que entregar mesmo? A tabela completa com as estacas, as curvas horizontais, curvas verticais, onde você tem a cota da curva vertical final. Você tem a cota da rampa, do grade, depois incorpora as curvas verticais e tem a cota do projeto. Aquilo que, se você pegar a aula de curva vertical, é aquela aula da semana passada. Que depois eu falei, tá vendo essa tabela? E tem essas duas colunas que estão em branco e tal. Então, você tem que ter as cotas do perfil do terreno, de 20 em 20 metros, que você vai pegar no AutoCAD
e vai deixar essa tabela pronta. E vai me entregar no dia 30, eu vou abrir no Moodle, no Excel, uma por grupo. E, logicamente, só o desenho em planta e o perfil para eu dar uma conferida na tabela. Ficou claro? Sim, obrigado. Sim, professor. Ficou, né? Aí, então já vamos no dia 7, que daqui 15 dias, vocês vão entregar os cálculos dos elementos de drenagem. Ainda não, nada assim formatado ainda. Eu acho mais fácil você pegar só o item, já ver a numeração que vai dar pelo projeto, e levar ele mais ou menos pronto e entregar isso daí em um PDF. Porque depois você junta tudo e cria um PDF final. Mesmo na tabela, a tabela em si, eu acho que não tem tanto problema. É só pegar o Excel, faz a tabela e entrega a tabela junto com o projeto. O projeto que eu falo é planta e perfil. A drenagem dia 7 e no dia 14, dentro da tabela que vocês entregaram dia 30, vocês já vão ter teoria para achar as coordenadas do diagrama de massas. E eu quero, pelo menos, dentro de um fluxo normal, até o dia 15, até o dia 14 de maio, isso daí já está pronto, porque tem bastante dúvida, e se a gente voltar para a presença, nós vamos ter um períodozinho aí legal para só tirar dúvida, não ficar mais com teoria, porque a teoria não vai dar para a gente esperar. Eu vou fazer dessa maneira, eu acho que funciona bem. Mas a gente vai estar junto ali, olhando e tirando essas dúvidas da parte do diagrama. Não é nem da montagem, é do processamento desse diagrama. Então, Professor, Oi. a terceira entrega, que é o diagrama de massa, pode ser entregue em Excel também? Na realidade, não é o diagrama de massas, é só as coordenadas do diagrama. É na própria tabela que você já fez, é um complemento da tabela que você vai entregar. Por isso que eu quero ver essa tabela, porque dessa tabela, para chegar nas coordenadas do diagrama, eu posso afirmar para você que é 10 minutos. Se você souber fazer a formulazinha e tal, é muito rápido. Só que eu quero antes, porque antes de lançar para o dia 14, eu tenho que devolver e você tem que arrumar algum detalhezinho para evitar problemas, né? Aí, feito isso, nessas 3 entregas, a entrega vai ser no dia da prova. E tendo as coordenadas, a gente consegue analisar os trabalhos de vocês. Só que eu preciso ter as coordenadas para poder o diagrama desenhado para a gente ir comentando eu queria pegar esse ano, cada trabalho antes, olhar e em sala de aula, ou por intermédio aqui por videoconferência mesmo, por lives, a gente comentar já o trabalho de vocês. Fica muito mais produtivo e vocês vão aprender melhor. Tudo bem. Tá? Mais alguma dúvida? Então, da minha parte, eu agradeço vocês pela presença, estou à disposição. Eu espero o último sair para eu poder desligar. Quem quiser fazer mais alguma pergunta, fique às ordens. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, obrigado. Até mais. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, abraço.